Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do CEPMM. Antes da gente começar, vamos fazer nossa oração para que onde você estiver, independente do local ou com quem, que nesse momento a boa espiritualidade, as boas energias possam te rodear, que você possa sentir, que você possa abraçar e receber essa energia de conhecimento, de força, de fé, de abrir um pouco o seu coração para esse momento que é seu e que é importante para o entendimento espiritual, para falar um pouco de Deus, de Jesus e da evolução. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, em nome de Jesus. Bom, nas últimas semanas a gente vem falando de um tema que eu gosto muito de conversar sobre, porque são temas que muitas pessoas procuram, questionam, querem saber, e às vezes isso acontece muito fora do centro também, fora da casa também. E eu considero esse momento um momento muito importante, e a gente sempre indica as pessoas para assistir, porque falar de mediunidade é um tema que gera muita curiosidade, as pessoas querem entender como é que isso funciona. E ultimamente esse tema ele vem reverberando de uma forma bem positiva, não só dentro da nossa casa, mas com os consulentes e as pessoas que procuram um pouquinho de conhecimento e entendimento. Eu gosto de falar sempre, repetir, que não existe uma condição de uma verdade absoluta sobre todos os fatos que aqui a gente aborda. Porque existem conceitos, e os conceitos que nós acreditamos e completam a nossa verdade são os conceitos da nossa casa. Para mim, Andressa, são conceitos que explicam e respondem as minhas perguntas. Então, a forma como eu entendo é a forma como o CEPMM me ensinou, porque eu aceitei e entendi que era a forma que fazia mais sentido para mim. Então, acho que é importante a gente falar isso aqui, porque se você estiver assistindo no YouTube, ou se você estiver assistindo no Instagram ao vivo, ou depois de gravado, cada um tem a sua experiência, cada um procura conhecimento de uma maneira, né? E falar de mediunidade é algo ao mesmo tempo particular, porque cada um tem uma forma de sentir, mas também a gente tem que falar como comunidade, né? Como centro e como local onde a gente desenvolve essa mediunidade. E no mês passado, eu acredito, né? Em agosto a gente falou o tema mediunidade relacionado com algumas situações de sentimentos negativos que nós temos e desse desenvolvimento, do que isso ajuda. E esse mês a madrinha colocou alguns temas que, na minha opinião, são virtudes, são formas, né, de entender o caminho que Jesus trouxe pra gente. Hoje eu vou falar um pouquinho da mediunidade com a benevolência, tá? Eu gosto muito de falar sobre a mediunidade porque eu tenho 12 anos de centro e desenvolvi minha mediunidade aqui e ainda estou desenvolvendo a minha mediunidade. Cada ano que passa de aprendizado aqui na casa, a gente descobre uma visão nova sobre o fato, né, de ser médium e a responsabilidade que isso traz na nossa vida. E eu quero falar um pouquinho da mediunidade antes de falar única e exclusiva da benevolência junto com a mediunidade. Algumas pessoas às vezes me perguntam, né, Andressa, mas por que você se dedica tanto para casa, ou por que você se dedica tanto para a mediunidade? Eu encontrei na mediunidade, né, e a gente já comentou isso aqui em alguns momentos, uma forma de entender não só a minha vida, mas entender quem eu sou. A mediunidade ela faz a gente dar um passinho para trás, sair um pouco do fator de miticismo, sabe? De achar que a mediunidade é a gente cantar um ponto, como os meninos estavam cantando agora um ponto de Oxóssi, que é gostoso, que mexe com o meu coração, né? Às vezes algumas casas que trabalham com atabaque, e vestir uma roupa, e sentir a espiritualidade. A mediunidade ela gerou em mim
algo que fez eu dar um passinho para trás e me olhar um pouco de fora. Como um ser que está em evolução e que precisa entender em que mundo que eu vivo, com quem que eu compartilho a minha vida e que tipo de pessoas eu posso ajudar. Muitas vezes as pessoas dizem, eu vou trabalhar a mediunidade ou eu vou ser médium para fazer a caridade. Como se fosse uma barganha. Estou trocando com Deus, fazendo alguma coisa para ser caridoso e aí, né, vira na minha opinião, um boicote com a gente mesmo. Vou trabalhar a mediunidade para garantir que eu estou fazendo o bem. Só que a mediunidade, ela traz uma forma de fazer a gente se enxergar que em vários momentos a gente começa a se questionar quem nós somos, o que nós estamos fazendo da vida, como que nós estamos sentindo, como que nós estamos agindo com as pessoas. Porque quando você começa a praticar a sua mediunidade, você começa a descobrir a sua mediunidade, não é a sua mediunidade que vai definir se você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. É o que você faz com ela. Porque, assim como em outras religiões, tudo vai depender das suas atitudes, das suas intenções. Né? Não existe um caminho mais fácil. O caminho da mediunidade, o caminho de entender o fator mediúnico não é um caminho mais fácil. Muito pelo contrário, na minha opinião. Ele é um caminho árduo, é um caminho de descoberta, é um caminho onde você precisa entender o que é energia, precisa conhecer as energias, saber como é que você sente cada uma delas, para conseguir diferenciar como fazer a leitura daquilo que está sendo passado para você. Porque ser médium é quando você, de certa forma, recebe alguma informação, seja ela visualmente, auditivamente, seja na incorporação, seja de forma sensitiva, de sonhos, desdobramentos, vários tipos de mediunidade. E você descobrir isso e entender como que você faz essa leitura, né? Sabemos e já falamos aqui na última live, o Rafa falou isso, todos nós somos médiuns, mas cada um, né, com o seu formato, vamos falar assim. Então, descobrir essa mediunidade traz pra gente também descobrir a nossa escuridão. Porque a gente começa a entender através dela o que existe além da matéria e o que eu vou fazer com as informações ou com aquilo que está sendo passado. Eu sou uma pessoa que trabalho com a mediunidade de incorporação desde quando eu comecei a desenvolver, porque eu entendi, foi a forma mais fácil de sentir, mas já percebi que em alguns momentos, por exemplo, eu tenho algumas manifestações muito sensitivas e raramente algumas visuais. E preciso entender ainda como que eu vou trabalhar isso para saber fazer a leitura, porque às vezes está ali, mas por uma questão de energia eu não consigo fazer a leitura de forma clara. E aí, falando um pouco dessa história, né, mediúnica, de tudo que eu já vivenciei até aqui, em vários momentos eu ficava pensando, por que as pessoas às vezes olham e falam, gente, tanto tempo que ela fica no centro, né, durante a semana. E aí a gente faz a conta, às vezes eu fico, se eu for contar dentro da semana, os horários que eu tenho compromisso aqui na casa, dá 7 horas por semana. 7 horas por semana dentro de uma semana inteira. Às vezes, se eu não tivesse o centro e esse compromisso que eu tenho comigo, eu iria para casa e o que será que eu iria fazer? Será que eu iria só assistir uma série, assistir uma televisão? Ou eu realmente ia ter uma disciplina de estudar ou fazer alguma coisa? Vir para o centro é algo que, para mim, me ajuda a concentrar e a focar naquilo que eu coloquei como objetivo para mim. Então, é muito importante fazer esse compromisso comigo. Vou fazer uma analogia bem aleatória, mas a mesma coisa que às vezes a gente precisa fazer uma conta para conquistar alguma coisa material e ter o compromisso de pagar, senão a gente não conquista. E eu preciso ter o compromisso, e é a forma como eu entendi de estar aqui. E nesse processo de começar a entender esse compromisso, eu tive que começar a abrir conceitos que eu tinha na minha cabeça em relação às outras pessoas. E aí vem muitos ensinamentos da base moral de Jesus dentro da mediunidade. Principalmente quando os guias começam a trazer temas sobre quem foi Jesus, como que ele fez, como que ele exerceu a caridade. Então o Rafa falou da caridade, e aí... falando da benevolência, que Jesus citou isso, que dentro da caridade
a primeira virtude que precisa se ter para exercer a caridade é querer o bem de alguém, né? E ser uma pessoa benevolente é você olhar para qualquer pessoa e conseguir sentir, e é sentir, não é só desejar mentalmente ou falar que racionalmente você está desejando bem, não. É conseguir intencionalmente no seu sentimento desejar o bem para alguém, querer o bem para alguém, querer que aquela pessoa, ter um afeto, ser afetuoso com alguém. E isso é muito difícil. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de falar que eu sou uma pessoa benevolente, principalmente com todo mundo, com 100% das pessoas que eu convivo, ou que eu conheço, ou que eu já vi na vida. Não consegui ser assim com todo mundo, mas entendo que é o caminho que eu preciso perseguir para chegar lá. E a mediunidade, ela coloca a gente em situações, em pensamentos, em conflitos, onde você começa a questionar por que eu não consigo ser benevolente, por que eu não consigo desejar o bem para alguém, aonde que eu esbarro. E aí eu quero citar algumas questões para poder chegar em alguns exemplos que eu consegui chegar nas minhas conclusões. Nesse tempo de dedicação, obviamente que em alguns momentos eu percebia falta de paciência na hora de exercer a mediunidade. Falta de paciência com pessoas que procuravam, às vezes, os guias que eu trabalho, para falar sempre a mesma coisa. E pacientemente, de uma forma muito amorosa, eu percebia que os guias conseguem entregar isso de uma maneira muito tranquila para aquelas pessoas. Mas eu, particularmente, naquele momento, às vezes sentia, falava, nossa, mas de novo, a pessoa procurando, ou ela escutou e não conseguiu entender, ou ela não quer, ou ela não está indo atrás e está vindo aqui repetir a mesma coisa, né? E aí faltava não, porque ainda falta paciência. Às vezes, em alguns momentos, julgamentos de, por que a pessoa fez isso, né? Ela está vindo aqui falar e contar alguma coisa da vida dela que ela fez e me pegava julgando. Nossa, mas olha lá, a pessoa agiu de uma maneira errada, ou ela falou alguma coisa e está achando que ela está certa, né? Sei lá, brigou com a mãe e desrespeitou a mãe dela, e aí eu começava a julgar, gente, mas como é que pode a pessoa desrespeitar a mãe nesse nível? Ou o pai, ou o irmão, ou alguém do trabalho. E sempre me pegava em situações que, pra mim, estavam erradas. E sempre, durante o processo da incorporação, o guia tinha alguma coisa para passar, para ensinar, para falar. E aí eu comecei a questionar comigo mesmo, tá, eu tô julgando, tô falando, mas o que é ser bom? O que significa ser realmente bom? Porque algumas pessoas também sentam, e já aconteceu, eu tô fazendo tudo da melhor maneira possível, tratando as pessoas muito bem, eu tô conseguindo me relacionar bem com as pessoas, mas nada na minha vida às vezes dá certo. Mas o que é ser bom mesmo? Será que ser bom, né, a gente confunde essa parte do benevolente com ser bom? Eu vou fazer tudo que as pessoas precisam, eu vou fazer tudo que as pessoas me pedem, eu vou entregar da melhor forma que as pessoas esperam, e a gente esquece de uma palavrinha que é importante, o não. Ser bom não é falar sim o tempo todo. Ser benevolente, ser caridoso não é abaixar a cabeça e escutar o que tiver que escutar de qualquer um. Ser benevolente é quando você consegue sentir, ser bom, né? Você consegue sentir o afeto pela outra pessoa e você consegue sentar com carinho, com amorosidade, ser firme do jeito que tiver que ser, falar não da forma como tiver que falar. E a mediunidade, ela coloca a gente numa posição de parar de julgar, de avaliar. E se fosse você sentado na frente de uma entidade, de um guia, dizendo, olha, eu fiz alguma coisa errada e eu preciso de ajuda, porque eu não sei como sair disso. Essa ficha só caiu pra mim no dia que a gente tem um trabalho aqui na casa, que é o trabalho de desobsessão. E num trabalho de desobsessão, para quem não conhece, é um trabalho de mesa, onde os médios sentam em volta da mesa e uma pessoa, normalmente o dirigente da casa, junto com a espiritualidade, direciona as entidades que estão em sofrimento para se manifestarem por diversas necessidades. E nessa manifestação, os médiuns, né, recebem, elas colocam
toda a sua situação, o seu sofrimento, a sua dor para fora. E eu sempre, no trabalho de desobsessão, eu sempre me sentia muito... Como que fala quando a gente fica muito... Exposta. Não. Quando você olha com muito carinho e fica muito... Empático. Compassivo. Compassivo, empático. Você sente, fala, nossa, essa entidade, né? Não vou falar coitado, né, Maria? Não é dó, né? Nem pena, né? Mas é a compaixão. Isso, a compaixão. Sentia compaixão, falava, nossa, tá precisando de ajuda, ou tá sofrendo muito, tá sentindo dor, ou tá arrependido, ou tá com raiva. Sentir raiva em excesso é horrível, sabe? Eu me sentia muito assim, nossa, eu quero ajudar, quero dar o meu melhor no trabalho de desobsessão. E aí, durante muitos anos, gente, isso era pra mim o suficiente. Eu falava, nossa, tô entendendo o trabalho, tá sensacional, né? Tô conseguindo sentir, tô conseguindo entregar. E aí, um dia, obviamente que eu não vou citar nomes aqui, mas aconteceu uma situação de uma pessoa que tinha feito alguma coisa errada e tentou modificar e tentou conseguir algumas coisas aqui dentro, não só da casa, mas tipo assim, de uma maneira muito ruim, e isso me gerou raiva. E eu vi que aquela pessoa estava, de certa forma, né, usando a mediunidade para conquistar o que ela queria e etc. e tudo mais. Obviamente que a madrinha e o padrinho já tinha vislumbrado isso, já tinha visto, mas da minha parte coube muito julgamento. Depois de um tempo, essa pessoa, né, eu preciso de ajuda, eu realmente não queria ter feito aquilo e etc. E voltou atrás com muita coisa, reconheceu, e eu não consegui sentir nem um pouco de compaixão. E aí, um dos guias da casa perguntou, eu não lembro se foi o Dr. Fernando, não vou lembrar agora, mas perguntou por que a gente tem tanta dificuldade, vocês têm tanta dificuldade de tratar as pessoas que vocês convivem ou que fazem algumas coisas para vocês e ter compaixão com o erro dela, mas quando é uma entidade que vem numa mesa de desobsessão, que está com dor ou está arrependida, ou fez e conta o que fez, alguma coisa muito errada e, né, traz todo o sofrimento, a gente consegue ter compaixão. Por que naquele momento eu me colocava numa situação de sou uma pessoa que está entendendo a dor e o sofrimento dessa entidade que desce na mesa de desobsessão, mas às vezes no meu trabalho, às vezes com alguém dentro do centro, às vezes no meu convívio, eu não conseguia ter esse sentimento. E aí eu vou ser muito sincera com vocês. Eu fazia isso porque eu estava dentro do centro. Porque era o papel que na minha cabeça eu coloquei que me cabia. Eu estou dentro do centro, eu estou dizendo que eu sou uma pessoa religiosa, eu estou dizendo que eu estou exercendo a minha mediunidade e eu vou demonstrar compaixão. E eu entendi que aquilo não estava sendo genuíno, sabe? Aquilo foi uma condição que eu coloquei como uma barganha de tentar falar, estou fazendo algo bom, mas não era genuíno. Não era genuíno porque se fosse genuíno eu conseguiria olhar para as pessoas que estavam do meu lado e no mínimo avaliar o meu sentimento e falar, cara, por que eu tô sentindo isso, sabe? Por que eu tô julgando essa pessoa com tanta fervorosidade? Por que eu tô colocando tanto peso nisso? E aí eu comecei a prestar atenção o que eu realmente estava sentindo no trabalho de desobsessão. Se era o fato de eu não ter um vínculo só porque eu não sabia quem era aquela entidade, ou essa troca, sabe? A forma como eu estava me colocando no trabalho mediúnico. Será que eu estava exercendo a mediunidade realmente de forma bem entregue, de entender aquilo, ou eu estava me enganando? Pode falar. Você estava pensando também, além disso que você falou, eu lembrei de uma coisa que a Laila fala sempre, que a gente vê muito o espetáculo, mas não vê os bastidores, né? Isso serve para o positivo, mas serve para o negativo também. Quando se manifesta uma entidade na mesa, a gente vê só a dor, mas a gente não vê o contexto daquela dor, então fica mais difícil da gente julgar. Quando a gente convive com alguém, a gente vê as oportunidades, os comportamentos do dia a dia, a expectativa que a gente cria em cima do que aquela pessoa é, do que ela poderia ser,
Eu acho que esse julgamento entra em cena quando acontece, quando a pessoa faz algo, você traz toda essa bagagem para como você vai agir. A pessoa fez, se arrependeu, mas com todas as ferramentas, falando por mim, tá? Com todas as ferramentas que ela tinha, ela poderia ter agido diferente, ou ela poderia ter feito diferente disso. Então eu acho que é aí que pesa também, quando você falou, por que com uma entidade que eu não tenho vínculo eu consigo sentir, com alguém que eu convivo no meu trabalho, no centro, enfim, eu não consigo ter tanta compaixão. Primeiro que eu acho que não foi uma barganha da sua parte. Eu acho que é um desconhecimento, porque a mediunidade é infinita, o aprendizado dela. Entendeu? Se fosse barganha, você prevaleceria na barganha. À medida que você vai entendendo, você vai modificando a forma de enxergar. Existe a barganha, que a pessoa realmente faz isso conscientemente, mas eu não considero isso como barganha, eu considero da nossa parte como uma ignorância. Isso que o Gustavo falou é interessante, mas eu acho que é a questão material. A pessoa você vê, o espírito não. É isso. Aí a pessoa você está vendo. Porque o contexto, no fundo, o ser humano que você está olhando ali, você não sabe avaliar de fato a dor que ele carrega. Ainda não. Nem a gente mesmo sabe. É isso que eu estou falando. Você não consegue detectar. As ferramentas realmente têm, a oportunidade tem, mas tudo que está ali dentro, a gente não aprendeu ainda como deveria. Então, mas você está vendo, você está visualizando, você está vendo o estilo da pessoa, o rosto que ela faz, a forma como ela trata as outras pessoas. Eu também não consigo, só que tem Gustavo, só que tem você, eu tenho muita dificuldade nesse sentido, entendeu? Ainda, mas o que a gente confunde, que a gente precisa aprender a ter empatia por aquela dor que a pessoa está sentindo, entendeu? O que leva a isso, eu falei, ignorância, arrogância, orgulho, egoísmo, mas está provocando dor nela, independente de qualquer coisa. Saber lidar com isso é o nosso desafio. Eu ainda não sei lidar como deveria. Sinceramente, eu não sei ainda. Falar que eu sei, eu não sei. Mas eu acho que o caminho é esse. A pessoa está ali, como o Gustavo falou, ela teve várias oportunidades, teve as ferramentas para ela poder desenvolver. Mas o que nós precisamos aprender, o que impede ela de fazer e provoca tanta dor nela? Provoca tanta dor que ela sai prejudicando aquele tanto de gente e você precisa pôr um freio naquilo, para ela não se comprometer mais ainda a nível espiritual. Eu acho que por isso que a reencarnação é fundamental, porque nessa, só se for um milagre gerado por nós mesmos, porque eu acho muito difícil nessa encarnação a gente conseguir isso com tanta plenitude e desenvoltura. Tem gente que às vezes, eu não falo que é todo mundo, acho que tem pessoas que já conseguem fazer isso. Eu por exemplo... Nossa, com 100% das pessoas, ainda não consigo. Eu vou colocar uma dúvida aí. Nossa. Eu acho só Jesus, viu? Que desceu, veio na terra, só ele. Não, mas tem alguns expoentes que a gente sabe que conseguiu fazer isso. São poucas, mas tiveram. Teve o Chico Xavier, teve a Madre Teresa de Calcutá, teve a Irmã Dulce. São Francisco de Assis. Essas mais benevolentes. São mais benevolentes. E conseguem entender a benevolência nesses dois pontos que o Perão falou, que é quando você conhece, que pra mim é a mesma visão da madrinha. Quando você consegue conceber materialmente, parece que o vínculo, a gente muda a forma de desejar e sentir, né? De olhar para aquela dor. E quando a gente se distancia, é muito fácil, é igual o julgamento. Eu me distancio só porque eu não estou enxergando, só porque eu não estou vendo. Ah, coitada daquela entidade, olha lá, veio pedir perdão. Aí vai, chama alguém que você tem raiva, senta na mesa de obsessão, ela ali, ó, materialmente, ela me perdoa. Você fala, pá, perdoar. Olha lá o que você fez, não. Você fala isso pra uma entidade? Na mesa de obsessão, fala, presta atenção, sabe pedir perdão por quê? E quando for a nossa vez? Eu fico pensando nessas coisas. E eu, na hora que eu sentar na mesa de obsessão, já pensou se o dirigente da casa ou a espiritualidade está doutrinando fala, André, você cria vergonha? O maior medo é quando o doutor Fernando fala, vou mostrar aqui o que você fez. Exatamente. Então, a gente, olha o que a mediunidade faz. Ela tira a gente do mundinho que a gente vive, que prende a gente, e coloca a gente para pensar em situações que você fala, tá, mas se fosse eu, se essa entidade tivesse sentado numa mesa de obsessão, por exemplo,
foi alguém da minha família e eu não sei, e alguém que eu não gosto. E se alguém que vem aqui no centro procurar ajuda está sendo acompanhado por uma entidade, porque, nossa, virou um tabu falar sobre obsessor. Ah, porque tem um obsessor me acompanhando. Tudo é obsessor. Tudo é obsessor. Ah, o obsessor tá me acompanhando e nossa, tá fazendo isso comigo, tá fazendo aquilo outro e tananana. Gente, a partir do momento que nós reencarnamos, e aí estou falando no conceito da nossa casa e do que nós acreditamos, tá? A partir do momento que nós reencarnamos, trazemos com o nosso histórico espiritual todas as questões que foram, eu vou falar predestinadas, mas foram escritas para que a gente consiga cumpri-las, a gente se responsabilizou com elas, vai depender das nossas escolhas, do livre-arbítrio que nós temos aqui, e conforme que a gente tem de história, obviamente todos nós somos acompanhados por várias entidades, e que foi dado o nome de obsessor. Todos nós, não existe um ser humano encarnado nessa terra que não seja acompanhado de alguma forma. O obsessor é uma entidade que, de forma ignorante, por não entender, do mesmo jeito que eu falei, que a madrinha falou, não, você não barganhou, você foi ignorante, que eu falei sobre a questão da compaixão, de forma ignorante, aquela entidade tem um sentimento, tem uma energia que fica próximo de você ou de alguém por várias questões, são milhões de questões. E ela pode tanto, por não entender o seu sentimento, ficar ali junto com você, alimentando um pensamento, um sentimento, uma energia que não é boa. Mas as pessoas têm, às vezes, a mania de terceirizar a responsabilidade para o obsessor. E esquece que a gente dá vazão também para que esse sentimento esteja ali. Nós somos médiuns. Se eu sou médium, eu faço meio, eu também sou responsável pelo que eu estou recebendo. Vocês concordam? Sim. Então a gente precisa pensar um pouquinho antes de julgar até o obsessor, quem está acompanhando. Porque se eu estou julgando ele, eu estou julgando a mim mesmo. Então é importante a gente citar isso aqui para separar um pouquinho essa condição que a gente coloca de peso e de querer terceirizar a responsabilidade. Ah, tirou o obsessor, pronto, minha vida está resolvida. Não é bem assim. Eu queria, dentro do que você está falando, é tão importante, porque quando o obsessor fala assim, ela não me liberta, ela me chama o tempo inteiro. Quando ele fala que ela está chamando o tempo inteiro, ele está querendo dizer que todas as ações e atitudes dela são semelhantes às minhas, ao que eu já fiz. E isso é um imã que eu não consigo me desgrudar porque me prende às ações que eu fiz no passado. É assim que funciona. Então, por exemplo, eu tenho um obsessor ferrenho, todos os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções está atrelado a vários tipos de comportamento que eu tenho, que faz com que essa entidade se identifique com aquilo dentro daquilo que ela já fez também, é igual. Como é um campo de energia, fica junto. Quando ela fala assim, eu queria que ela me libertasse, que ela fosse, me deixasse ir, é o seguinte, muda de atitude que eu consigo sair desse campo de energia. É a mesma coisa de um relacionamento. Vamos fazer A gente precisa entender isso bem. E vamos fazer uma analogia aqui. É a mesma coisa de um relacionamento que às vezes você olha pra pessoa e fala assim, nossa, a pessoa tá vivendo um relacionamento tóxico. Por que ela não sai disso? Às vezes não consegue. Por várias situações. Pensa que duas pessoas estão de forma tóxica se consumindo. A mesma coisa acontece de forma energética. O que a madrinha está explicando agora é que a obsessão ela não é só do desencarnado para o encarnado. A obsessão ela é dos dois. Ela existe um tipo de energia, de campo que alimenta os dois lados. Tanto do encarnado quanto do desencarnado. Assim como existe, aí eu não vou entrar aqui em detalhe, a gente já falou sobre isso, a gente pode falar sobre isso depois. Mas existe obsessão de encarnado para encarnado. Tem nas lives anteriores. Tem, nas lives anteriores a gente já falou. Os relacionamentos tóxicos é uma forma de obsessão. Então, eu tô falando sobre isso na mediunidade, gente, porque às vezes a gente se coloca numa posição que exercer a mediunidade é algo tão do bem, é tão, ai, nossa, libertador, vou chegar no céu e falar, Deus, fui um bom médium. Será que foi mesmo? Porque ser médium não é vir receber os guias, receber as entidades, fazer o trabalho, sem que com isso você consiga colocar isso na sua vida a nível de base moral. E é o que eu tô tentando fazer comigo.
E fazer isso, eu sempre tento ser muito sincera aqui nas lives e falar, eu falo meus defeitos e falo, às vezes não tenho vergonha de falar os meus pensamentos, porque é tudo muito claro pra mim o quanto eu não consigo. Eu não consigo não julgar as pessoas. Mas significa que eu vou sair falando por aí o meu pensamento ou que eu tô julgando? Não. Eu hoje consigo parar e falar, tá, eu tô julgando. Não, eu tô criando expectativa. Não, tô exigindo. Já tô dando um passo, né? Su, você queria falar? Queria. É porque eu acho que hoje em dia, eu não sei explicar quando foi que isso começou. Eu vejo muitas vezes quando as pessoas falam em obsessor e karma, as pessoas dão um poder muito grande ao passado e esquece que a oportunidade de mudança está no presente. Às vezes eu escuto muito assim, porque eu tô com obsessor, ou porque isso é meu karma. Tá, se você parte do pressuposto de que você adquiriu o karma no passado, mas que é fisicamente impossível voltar ao passado e que a oportunidade que você tem de fazer alguma coisa é agora, não faz sentido você atribuir esse poder, essa força motriz que você tem a um momento em que você não pode fazer nada. Sabe o que é isso, Su? Mudou de demônio pra karma. Quando a gente começou... É verdade. Começou antes a gente culpava o demônio, sei lá. É verdade. Isso tudo que vocês estão falando agora me lembra o quanto a gente não entende o que é livre-arbítrio. Sim. Isso me lembra um dos livros que eu li que fala sobre karma. Acho que pra mim foi a coisa que mais ficou claro. Eu tinha muito essa ideia de que o karma era aquele negócio que eu tinha que passar. Então, por exemplo, eu tô com isso, é porque o isso é meu karma e eu tenho ali um tempo que viver com ele pra resgatar alguma coisa minha. E eu comecei a entender que na verdade o karma é algo que eu preciso aprender sim, eu preciso resgatar sim, mas ele independe da pessoa, muitas das vezes, tá? Tem as exceções, mas ele independe da pessoa, ele independe da situação. Então se eu quiser, eu tô tendo um aprendizado no trabalho, não consigo lidar com aquilo naquele lugar e mudo, vão ter situações semelhantes em outros lugares que eu for. Porque a questão é o aprendizado e a situação, não é o trabalho. Só que a gente usa de muleta, tipo, eu não vou mudar essa situação aqui, porque eu preciso passar por isso, porque eu preciso sofrer, traz uma ideia... É uma zona de conforto. Como é que é o nome disso? De autoflagelação, quase. Eu preciso sofrer para crescer. E às vezes você só precisa ter coragem pra falar, não quero viver isso. Era esse o aprendizado. Isso. Ficou lá 50 anos vivendo. E era o aprendizado, era só você falar não. Com 30 anos você precisa sair daquilo. Porque quando você aprende, o karma deixa de existir naquela circunstância. Esses dias, uma amiga minha, a gente conversando sobre mediunidade, ela perguntou, você acredita em destino? E aí eu falei pra ela, não. Ela falou, por quê? Mas você não acredita que as coisas já não foram desenhadas, né? E a gente fez um compromisso? Eu falei, não. Eu acho que existe compromisso e condições disso, de situações que você se comprometeu a passar e elas podem surgir, tem o plano A, plano B, plano C. Tudo vai depender das suas escolhas, senão o livre-arbítrio deixa de ser livre-arbítrio. Se tudo for assim, não, amanhã ou semana que vem eu vou esperar porque Deus vai trazer o que precisa na minha vida. É aquele negócio que a dona né? do grupo, você para de ser autor e passa a ser sua personagem. Isso. E aí você não faz a sua vida algo pra aprender, você não começa a olhar as coisas. É muito fácil a gente exercer a mediunidade só pra falar que tá sendo médium. Olha que bonito, eu vou no centro toda semana e eu vou lá e atendo junto com os guias na semana 20 pessoas e as pessoas depois agradecem. Ai, que bonito, lindo, lindíssimo. É importante destacar que a benevolência está inserida em tudo aquilo que nós estamos falando. Sim. Mas a primeira benevolência que você tem que ter é com você mesmo. Sim. Entendeu? É o primeiro passo. O afeto, né? Por nós gostar de quem a gente você é. citou lá, eu encarava de um jeito, aí de repente eu comecei a descobrir que aquilo lá não era legal, você está começando a ser benevolente com você. Então eu preciso aprender com isso, eu quero melhorar com isso, eu quero crescer com isso. Isso é benevolência. Mas aonde está errado, você não pode deixar de olhar. Com as pessoas é muito importante a gente frisar isso. Aonde está, você observa que ali está um erro, você está entendendo a dor, você sabe o que levou ela a isso, mas você não vai compactuar com aquilo. Exatamente. O ser bonzinho, né, madrinha? Ser bonzinho, afetuoso, ser humilde, né? não é aceitar tudo. É muito pelo contrário. Quando você gosta de alguém, você sente afeto, que seja por você mesmo, você consegue ser sincero e falar, errei. Jesus foi tão benevolente conosco que ele falou assim,
Fala com eles, perdoa eles, porque é tudo ignorante e eles vão ter muita coisa para aprender. Mas eles vão ter que aprender. Vão ter que passar? Vão ter que passar. Não vai sair disso. Ele foi extremamente benevolente, que eu entendo. Entendo sua ignorância, entendo sua pequenez, entendo, mas você escolheu viver isso, você vai pagar o preço por isso. Por isso que ele fala do bom e do mau ladrão. É no sentido bom e mau ladrão, entre aspas, porque tem gente que já vi ladrão falando assim, eu trabalho junto com Jesus. Eu sou bonzinho, eu não machuco ninguém, eu vou lá, eu roubo, então a pessoa aproveita de tudo. Bom ladrão significa tudo que eu roubei em termos de vida, em termos de outro ser humano, entendeu? Naquele momento eu reconheci o tanto de coisa errada que eu fiz. Então eu estarei ao lado direito de meu pai no sentido de que a escolha que eu fiz, arrependi, vou ter que melhorar isso. E mudo, né? Mudo. Não é um arrependimento, É. igual eu comentei da minha compaixão, que eu achava que eu tinha. Reconheci o Eu tenho que ser erro, genuíno com o meu sentimento. e eu preciso mudar isso. Outra coisa, antes da gente terminar, a senhora falou sobre a benevolência, que eu queria falar aqui na live. Eu sempre penso em como a gente olha para a boa espiritualidade ou para aqueles médiuns que são exemplos para nós. Aqui na nossa casa, madrinho, padrinho, outros médiuns que têm mais tempo de casa, outros médiuns que já vêm pronto nessa vida assim para exercer aquilo com mais sabedoria, né? É muito importante que no processo de desenvolvimento a gente também tenha benevolência para ter afeto com aqueles que estão aprendendo. Porque é como numa escola, eu não posso simplesmente achar que porque eu tô na faculdade, eu tenho que olhar para alguém que tá fazendo, por exemplo, ensino médio e julgar aquela pessoa para saber a mesma coisa que eu sei, né? A gente precisa ter benevolência até com aqueles que estão aprendendo. Eu preciso também ter benevolência de lembrar que quem são os dirigentes ou quem são aqueles que têm mais tempo de mediunidade ou que estão ali para me ensinar, também vão errar. Eu também vou entender como que está em desenvolvimento ainda, está em evolução. A benevolência na mediunidade, ela na vida, não é só na mediunidade, né? Mas nós estamos falando da mediunidade porque isso abre campo para a gente entender o quanto nós temos dificuldade de compartilhar conhecimento, de olhar para o próximo com mais carinho, de olhar para a nossa família com entendimento de por que nós estamos juntos nessa vida, de aproveitar as oportunidades, de se dedicar a algo que faça sentido para você no seu coração. E, vou repetir, estão falando aqui, para aqueles que têm medo, para aqueles que estão fugindo, para aqueles que não estão olhando para a mediunidade com mais carinho, sempre existe uma oportunidade de colocar a prática mediúnica na sua vida e sempre vai ser dada a oportunidade. Mas, quanto mais o tempo vai passando, mais você vai sentindo e mais necessidade você vai ter de buscar auxílio nesse sentido. Então, se já tá claro para você como buscar isso ou tá sentindo com mais intensidade, entenda e busque ajuda em relação à sua mediunidade, porque isso alivia e ajuda muito, né? Que é um processo importante na nossa vida e eu posso garantir. É uma coisa que eu amo fazer, uma coisa que eu não vivo sem e faz parte da minha vida, assim como eu tenho trabalho, como eu tenho a vida pessoal, eu tenho a minha vida mediúnica, e isso me resume. E é algo que eu acho que é importante a gente valorizar Deus, sabe? A mediunidade representa Deus porque me ensina o tempo todo. Então, que saibamos ser de verdade benevolentes, que a vida ela possa ensinar para cada um de nós o caminho, que qualquer escuridão ou caminho tortuoso ou situações que você passe e você não entenda, lembra que você tem o livre-arbítrio de não querer vivenciar isso, então em frente, entenda e aprenda o que você tiver que aprender e seja benevolente com você, seja afetuoso com você, seja caridoso com você, com o seu tempo, com o seu aprendizado, mas não para, não desiste e entenda cada detalhezinho que está surgindo na sua vida como oportunidade de fazer algo diferente. Que Deus, Jesus, a espiritualidade esteja sempre presente na sua vida, te abençoando.
sobre